Meu nome é Olivia Turner e tenho 32 anos. Se alguém lhe dissesse que sua própria irmã o expulsaria do jantar de ação de graças por você ser um operário demais para conhecer seus amigos advogados, você acreditaria? Foi exatamente isso que aconteceu comigo em novembro passado. E as consequências mudaram nossa família para sempre. Minha irmã Madison achava que estava protegendo sua imagem ao esconder sua irmã, que era técnica de ar-condicionado, de seus colegas de prestígio. O que ela não sabia era que esse humilde técnico vinha financiando secretamente toda a sua formação em direito e controlava algo muito mais valioso do que ela poderia imaginar. Antes de compartilhar o que aconteceu em seguida, peço que curta e se inscreva no canal, mas somente se você realmente gostar desta história. Tenho curiosidade, de onde você está assistindo e que horas são aí? Deixe sua resposta nos comentários abaixo. Agora, permita-me levá-lo de volta àquele dia de ação de graças inesquecível. Tudo começou 3 dias antes do dia de ação de graças. Madison me ligou enquanto eu estava revisando contratos no meu escritório, embora ela presumisse que eu provavelmente estivesse debaixo da pia de alguém. Olivia, sobre quinta-feira, ela começou, com a voz carregando aquele tom familiar de ansiedade. Preciso falar com você sobre o jantar. E daí? Perguntei, já pressentindo aonde isso ia dar. Bem, alguns colegas da empresa se juntarão a nós. Pessoas importantes, sócios. Ela fez uma pausa. Então, sobre o código de vestimenta. Madison, eu sei como me vestir para o jantar de ação de graças. Claro, claro. É só que, quando perguntam o que você faz. Outra pausa. Talvez seja melhor dizer que você trabalha com consultoria em climatização. Soa mais profissional. Senti meu estômago se contrair. Você quer dizer em vez de dizer que sou técnico de ar-condicionado? Não estou mentindo. Você presta consultoria em sistemas de climatização, certo? Para prédios e coisas do tipo. Madison, eu sou o dono de uma empresa. Eu sei que você tem seu pequeno negócio, mas essas pessoas, Olivia, são da Harrison & Associates. Elas lidam com fusões bilionárias. Eu só preciso que tudo corra perfeitamente. O próprio Robert Harrison pode aparecer. A chefe dela. O nome não me dizia nada naquela época, embora logo viesse a significar tudo. Tudo bem, eu disse, cansado demais para discutir. Então, vamos contratar uma consultoria de climatização. Obrigada. Ah, e Olivia, talvez você possa usar aquele vestido azul marinho que usou no casamento da prima Janete. Ficou muito apropriado. Depois que ela desligou, fiquei olhando para os contratos na minha mesa. 5 novos prédios comerciais, todos precisando de sistemas de climatização. Meu pequeno negócio tinha acabado de fechar mais um trimestre milionário. Mas para Madison, eu sempre seria a irmã que trabalhava com as mãos, aquela que escolheu a escola técnica em vez da faculdade de direito. Eu deveria ter percebido naquela época o que estava por vir. Cheguei à casa de Madison em Westchester ao meio-dia do dia de ação de graças, 2 horas antes do horário combinado, para ajudar com os preparativos. A casa dela, uma bela construção colonial que exalava o charme de uma jovem advogada bem-sucedida, sempre pareceu mais um cenário de teatro do que um lar. Você está usando calça jeans, disse Madison em vez de olá. Eu trouxe meu vestido. Estou aqui para ajudar a cozinhar, lembra? Ela lançou um olhar nervoso para a porta. Certo. Bom, algumas pessoas vão chegar mais cedo. Talvez você devesse se trocar agora. Enquanto eu me trocava no banheiro de hóspedes, conseguia ouvir Madison ajeitando tudo freneticamente, os arranjos de mesa, as flores, até as fotos da família na lareira. Ela chegou a tirar uma foto nossa juntos na minha formatura do curso técnico. Por volta das 14 horas, os advogados começaram a chegar. Madison se transformou em alguém que eu mal reconheci, sua voz mais aguda, sua risada mais melodiosa. Ela me apresentou a cada convidado da mesma maneira: esta é minha irmã Olivia. Ela trabalha no setor técnico. Setor técnico? Como se eu fosse um programador do Vale do Silício em vez de alguém que conserta ar-condicionado. Então Robert Harrison entrou. Ele era mais velho, distinto, com olhos penetrantes que pareciam catalogar tudo. Quando Madison nos apresentou, aqueles olhos permaneceram em meu rosto por um instante a mais do que o necessário.
Olivia Turner, ele repetiu lentamente. Por que esse nome me soa familiar? Ah, a Olivia é bem comum, interrompeu Madison rapidamente, com uma risada contagiante. Quer que eu lhe ofereça uma bebida, Robert? Mas ele ainda me olhava, com uma expressão pensativa. Turner. Turner Climate Solutions. O rosto de Madison empalideceu. Isso é apenas uma coincidência. Minha irmã faz reparos. Coisas pequenas. Residenciais. Abri a boca para corrigi-la, mas o olhar de advertência que ela me lançou poderia ter congelado o próprio inferno. Algo estava prestes a se estilhaçar. Eu podia sentir no ar, como a mudança de pressão antes de uma tempestade. A verdadeira humilhação começou durante o happy hour. Madison havia me colocado estrategicamente no canto mais afastado da sala de estar, longe do círculo principal de conversa, mas um dos colegas mais jovens, Derek, apareceu com seu martini. Então, setor técnico? Perguntou ele educadamente. Que tipo de tecnologia? Antes que eu pudesse elaborar a mentira preferida de Madison, ela apareceu como um gavião protegendo seu ninho. Olivia trabalha com sistemas de climatização, aquecimento e refrigeração. Ah, tipo um engenheiro. Mais para o estilo de uma técnica de reparos, corrigiu Madison rapidamente. Lá estava aquela risada falsa de novo. Ela conserta ar-condicionado. A expressão de Derek mudou, aquela mudança sutil que eu já tinha visto 1000 vezes. Ah, bem, alguém tem que fazer isso, não é? Exatamente. Madison concordou com entusiasmo demais. O trabalho braçal é essencial. O jeito como ela disse é essencial, como se estivesse descrevendo um animal de estimação particularmente bem treinado, me irritou profundamente. Na verdade, eu possuo como e sei. A Olivia gosta de chamar os serviços de reparo dela de empresa, interrompeu Madison, sorrindo para Derek como se estivessem compartilhando uma piada interna. É uma graça, na verdade. Ela tem sonhos tão grandes. Derek deu uma risadinha educada e se desculpou para se juntar aos verdadeiros profissionais. Eu observei sussurrar algo para outro colega, ambos me lançando olhares com um divertimento mal disfarçado. Madison ficou para trás, seu sorriso finalmente desaparecendo. O que você está fazendo? Dizer a verdade. A verdade não importa agora. Essas pessoas não entendem nossa história. De onde viemos? Você quer dizer de onde você veio? Eu não tenho vergonha de. Bem, talvez você devesse. As palavras escaparam antes que ela pudesse impedi-las. Nós duas congelamos. Não era isso que eu queria dizer, disse ela rapidamente. Mas era sim. Nós dois sabíamos que era. Da porta da cozinha, vi a tia Carol nos observando, com uma expressão indecifrável. Madison agarrou meu braço e me puxou para a cozinha, longe dos convidados. Escute, ela sibilou, certificando-se de que ninguém a havia seguido. Trabalhei muito duro para chegar onde estou. Você entende o que este jantar significa? Robert Harrison não socializa com associados juniores. Esta é a minha chance de me tornar sócia. E daí? Vou estragar tudo só por existir? Por falar do seu trabalho? Essas pessoas estudaram em Harvard e Yale. Elas discutem fusões e aquisições e direito internacional. Você quer falar sobre refrigerante e dutos de ar? É um trabalho honesto, Madison. É constrangedor. Ela se interrompeu e baixou a voz. Olha, fique aqui dentro. Ajude com a comida. Eu digo a eles que você não está se sentindo bem. Você quer que eu me esconda na cozinha durante o jantar de ação de graças? Quero que você seja realista. Você não cabe naquele quarto, Olivia. Você sabe disso. Eu sei disso. Eles sabem disso. As palavras me atingiram como golpes físicos. Mas o que doeu mais foi o alívio em seu rosto quando ela pensou que eu cederia. Não tenho vergonha do que faço, Madison. Bem, eu quero. Ela imediatamente levou a mão à boca, mas era tarde demais. Quer dizer, eu só quero que tudo seja perfeito. Por trás de nós, a voz da tia Carol cortou a tensão. Madison, seus convidados estão perguntando por você.
Madison me lançou um último olhar suplicante antes de voltar correndo para sua plateia. Tia Carol ficou, me observando com aqueles olhos perspicazes. Até quando você vai deixar ela fazer isso com você? Perguntou ela suavemente. É apenas um jantar. Já se passaram 7 anos de jantares. Seu pai ficaria arrasado. Ela tinha razão. Papai ficaria mais do que arrasado com o que estava prestes a acontecer. Mas talvez fosse a hora. Parada na cozinha da Madison, pensei na promessa que fiz ao meu pai há 7 anos. Ele estava morrendo. O câncer havia se espalhado por todo o corpo. E Madison estava no primeiro ano da faculdade de Direito, afundada em dívidas. Cuide da sua irmã, ele sussurrou, com a mão fraca na minha. Ela é brilhante, mas frágil. Ela precisa de alguém forte como você. Vou sim, pai. Prometo. Ele não nos deixou nada além de dívidas e aquela promessa. Madison não sabia que, na noite seguinte ao funeral dele, eu havia vendido meu carro, liquidado minha conta de aposentadoria e criado um fundo fiduciário educacional anônimo em nome dela. Ela pensou que fosse algum investimento esquecido do pai. 7 anos. Todo mês, saíam $3.500 da minha conta, mensalidades, livros, taxas do exame da OAB, até o depósito do apartamento dela. Eu havia expandido meus negócios, aceitado trabalhos industriais perigosos, trabalhado 18 horas por dia, tudo para que Madison pudesse se tornar a advogada que papai sonhava que ela seria. E agora ela queria que eu me escondesse na cozinha porque a envergonhei. Sabe o que ela não sabe, disse tia Carol, juntando-se a mim junto à janela. Como você fez isso? Eu te ajudei a criar o fundo fiduciário, lembra? Através do meu amigo banqueiro. Madison não faz ideia de que sua irmã bem-sucedida ou é a razão pela qual ela não está afundando em $300 mil em empréstimos estudantis. Não importa. Isso importa, sim. Seu pai disse para você cuidar dela, não para deixar que ela te domine. Há uma diferença. Pela porta, pude ouvir a risada contagiante de Madison se apresentando para sua plateia. A voz grave de Robert Harrison respondeu, algo sobre propriedades e imóveis comerciais. Às vezes, disse tia Carol baixinho, a melhor maneira de cuidar de alguém é deixá-la enfrentar as consequências de suas escolhas. Se eu soubesse o quão proféticas seriam essas palavras. Nossa, vocês acreditam no comportamento da Madison? Sei que muitos de vocês já passaram por algo parecido com familiares que nos julgam com base em nossas carreiras. Se você se identificou com essa história, clique no botão curtir. Isso ajuda outras pessoas a encontrarem histórias como essa, que talvez precisem ouvi-las. E me contem nos comentários, vocês já foram discriminados por terem um emprego braçal? Eu leio todos os comentários e suas histórias me inspiram. Agora, vejamos o que aconteceu quando a situação se agravou durante o jantar. O jantar foi servido às 16 horas. Madison havia organizado os lugares estrategicamente, ela no centro, onde podia controlar a conversa, e eu na extremidade oposta, perto da porta da cozinha. Caso precisemos de alguma coisa, ela dissera. A conversa girou em torno de fusões, aquisições e precedentes legais. Comi em silêncio, respondendo apenas quando me dirigiam a palavra. Então, Robert Harrison, que havia me observado durante toda a refeição, pousou sua taça de vinho. Senhora Turner, disse ele, com a voz cortando a algazarra. Olivia, tenho tentado me lembrar de onde conheço seu nome. Turner Climate Solutions. Essa é a sua empresa, não é? A mesa ficou em silêncio. O garfo de Madison bateu com força no prato. Isso é impossível, disse Madison rapidamente. Olivia trabalha para um pequeno concerto. Não, interrompeu Robert, sem desviar o olhar do meu. Turner Climate Solutions. Vocês apresentaram uma proposta para o projeto do edifício Artley no mês passado. Nós representamos o grupo Artley. Senti todos os olhares à mesa se voltarem para mim. O rosto de Madison empalideceu. Sim, respondi simplesmente. Essa é a minha empresa. Sua empresa? Derek, o colega de antes, pareceu confuso. Mas eu pensei que vocês consertassem aparelhos de ar-condicionado. Sim, eu também projeto, instalo e faço a manutenção de sistemas completos de climatização, VAC, para imóveis comerciais.
Atualmente, temos cerca de 200 funcionários. Pare. Madison se levantou abruptamente, com a voz áspera. Pare de se envergonhar, Olivia. A sala ficou congelada. Até o relógio de parede pareceu parar de funcionar. Me envergonhando, perguntei baixinho. Sim, fingir que sua pequena oficina mecânica é uma grande corporação. Essas pessoas sabem como são os negócios de verdade. Robert Harrison ergueu as sobrancelhas. Madison, a empresa da sua irmã faturou 40 milhões de dólares no ano passado. Ela é a maior empreiteira independente de sistemas de climatização do estado. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A boca de Madison abria e fechava como a de um peixe fora d'água. Isso não é possível, ela sussurrou. Por quê? Perguntei, finalmente deixando transparecer 7 anos de mágoa na minha voz. Por que trabalho com as mãos? Por que não fiz faculdade de direito? Porque você é simplesmente... Ela parou, mas todos sabiam o que ela ia dizer. Apenas uma operária comum, uma ninguém. Apenas a irmã constrangedora que escolheu o caminho errado. Robert Harrison pigarreou. Talvez devêssemos. Mas Madison não tinha terminado. Seu constrangimento se transformou em raiva, e ela estava prestes a piorar muito, muito as coisas. O rosto de Madison ficou vermelho, sua imagem cuidadosamente construída desmoronando diante da plateia. Ela se virou para mim com 7 anos de ressentimento brilhando em seus olhos. Você está mentindo, disse ela secamente. Não sei que jogo você está jogando, mas... Madison, avisou tia Carol do outro lado da mesa. Não. A voz de Madison se elevou. Ela está tentando me humilhar na frente dos meus colegas, inventando histórias sobre alguma grande empresa. Não é uma história, disse Robert calmamente. Estamos tentando agendar uma reunião com a senhora Turner há meses. A Turner Climate Solutions tem o contrato exclusivo de manutenção do nosso prédio. Os outros advogados começaram a murmurar entre si. Um deles pegou o celular, provavelmente para pesquisar minha empresa no Google. Madison riu, mas era uma risada vazia, desesperada. Isso é ridículo. Olivia, você precisa ir embora. Com licença. Você me ouviu. Saia daqui. Este é um encontro profissional, não uma reunião de operários. Alguém deu um suspiro de espanto. Acho que foi a esposa do Derek. Madison. A voz de Robert carregava um tom de advertência. Já chega. Mas Madison não dava ouvidos. Seu mundo estava desmoronando e ela estava tentando retomar o controle da única maneira que conhecia, me derrubando. Algumas pessoas simplesmente não se encaixam em certos ambientes, continuou ela, com a voz fria. Não é nada pessoal. É apenas a realidade. Você não pertence a este lugar, Olivia. Nunca pertenceu. Por que eu sou apenas um técnico? Porque você é uma vergonha. As palavras explodiram da boca dela. Você sabe o quanto eu me esforcei para me distanciar de tudo isso? De ser filha de um encanador que morreu na miséria, de ter uma irmã que escolheu um curso técnico em vez da faculdade? O silêncio na sala era sepulcral. Até mesmo a equipe de catering ficou paralisada na porta. E agora você quer vir aqui e fingir ser algo que não é na frente das pessoas que importam. Levantei-me lentamente, levando a mão à minha bolsa. Você tem razão, Madison. Eu não pertenço a este lugar. Finalmente, algo sensato. Não tenho lugar perto de alguém que se envergonha de suas origens, que se envergonha da própria família. Peguei meu celular e digitei uma mensagem rápida. Madison zombou. Ligar para o seu marido para ele te buscar? Ah, e espere. Você também não tem um desses. Uma das esposas dos associados soltou um suspiro audível diante da crueldade, mas eu apenas sorri. Não, Madison. Estou dando início a algo que você deveria ter previsto. Terminei de digitar a mensagem e cliquei em enviar. Do outro lado da mesa, tia Carol assentiu levemente com a cabeça. Ela sabia o que eu tinha acabado de fazer. 7 anos, eu disse baixinho, levantando-me e pegando minha pasta de documentos. 7 anos já são suficientes. Madison revirou os olhos.
Que dramático! O que isso quer dizer? Você descobrirá em breve. Retirei um envelope grosso de papel pardo, com o logotipo da Turner Climate Solutions em destaque na sua superfície. Madison riu, mas agora havia incerteza em seu riso. O quê? Sua fatura de trabalho? Vai me cobrar pelo jantar de ação de graças? Não respondi. Apenas coloquei o envelope sobre a mesa. Os olhos de Robert Harrison acompanharam o movimento, observando o logotipo, o aspecto formal dos documentos visíveis através da abertura. Isso é ridículo, disse Madison, mas sua voz vacilou. Seja lá qual for o joguinho que vocês estão fazendo. Não é uma brincadeira. Olhei ao redor da mesa, encarando cada convidado. Quero que todos vocês se lembrem deste momento. Quando alguém lhes mostrar quem realmente é, acreditem. Poupe-nos dos conselhos de biscoito da sorte, disse Madison, irritada. Vá embora. Com prazer. Peguei meu casaco. Mas primeiro, Robert, você precisa saber que a mensagem que acabei de enviar foi para o meu diretor financeiro. A partir de segunda-feira, vamos revisar todos os nossos contratos comerciais em busca de conflitos de interesse. O olhar de Robert se aguçou. Ele entendeu a implicação imediatamente, mesmo que Madison não a tivesse entendido. Conflitos de interesse? Madison zombou. Você conserta ar-condicionado, Olivia. Pare de fingir. Tudo tem um preço, Madison, interrompi, repetindo o que vinha pensando a noite toda. Até mesmo a lealdade familiar. Tia Carol se levantou. Acho que também vou embora. Madison, talvez você queira abrir aquele envelope depois que Olivia for embora. Madison disse firmemente, não vou permitir que ela cause um escândalo. Se ela soubesse. A cena nem tinha começado ainda. Parei na soleira da sala de jantar, com o casaco sobre o braço, e tirei um segundo envelope, menor, da minha bolsa. Este era cor creme, de aparência cara, com a inscrição espólio de Daniel Turner em relevo na frente. Na verdade, Madison, tem mais uma coisa. Coloquei o envelope ao lado do primeiro. Afinal, papai deixou algo para você. Seus olhos brilharam com interesse, apesar da raiva. Papai não tinha nada para deixar. Não era dinheiro, não. Mas ele tinha desejos, instruções, e me nomeou executor de algo muito específico. Robert Harrison inclinou-se ligeiramente para frente. Como advogado, ele reconhecia documentos legais quando os via. Você está sendo ridícula, disse Madison, mas sua mão se moveu involuntariamente em direção ao envelope. Será? Então abra aqui mesmo, agora, na frente de todos. A menos que você tenha medo do que está dentro. Não tenho medo de nada vindo de você. Prove isso. O desafio pairava no ar. Os colegas de Madison observavam com um fascínio mal disfarçado. Aquilo era melhor do que qualquer drama judicial. Madison agarrou o envelope creme, rasgando-o com movimentos bruscos e raivosos. Ao retirar os papéis, viu um instante em que seus olhos se depararam com o cabeçalho, fundo educacional da família Whitman. A administradora, Olivia Turner. Seu rosto empalideceu. O quê? Ela sussurrou. Continue lendo, eu disse baixinho. Um dos associados esticou o pescoço para ver. É um documento de fideicomisso. As mãos de Madison começaram a tremer. Ela olhou para mim, depois para a tia Carol e, em seguida, de volta para os papéis. Isso não pode ser real. Ah, é bem real, disse a tia Carol. Eu ajudei a organizar e autentiquei em cartório. Robert Harrison se levantou um pouco. O interesse profissional superando a timidez social. Madison, o que foi? Mas Madison não conseguia falar. Ela acabará de descobrir que toda a sua vida, tudo o que havia conquistado, fora construído sobre uma base cuja existência desconhecia. Madison encontrou sua voz, e ela saiu como veneno. Isso é falso. Uma tentativa patética de me envergonhar. Cada pagamento para a Faculdade de Direito de Colômbia, eu disse calmamente. Cada taxa do exame da OAB, cada livro, cada parcela do empréstimo estudantil que misteriosamente desapareceu, tudo isso foi culpa minha, Madison. Durante 7 anos. Você está mentindo.
Ela se levantou, agitando os papéis. Você não teria condições de pagar? Porque eu sou apenas uma operária comum, sem nenhum talento. Deixei as palavras pairarem no ar. Você tem razão. Um técnico de reparos não teria condições de pagar. Mas a dona da maior empresa de ar-condicionado do estado, aquela com um faturamento de 40 milhões de dólares, essa sim teria. A sala irrompeu em sussurros. A imagem cuidadosamente construída por Madison estava se desfazendo em tempo real. Deixe-me contar o que você não sabe sobre sua irmã constrangedora, continuei, com a voz firme apesar da dor. Enquanto você estava na sua torre de marfim, eu estava construindo um império. Jornadas de 18 horas, empregos industriais perigosos, contratos que ninguém mais queria. Por quê? Para cumprir uma promessa feita ao nosso pai. Pare com isso, sibilou Madison. Ele me pediu para cuidar de você, e eu cuidei. A cada semestre, $3.500. O depósito do seu apartamento quando você não conseguia pagar o aluguel. O curso preparatório para o exame da OAB que você achou que tinha ganhado em um sorteio, isso também era comigo. Você está inventando isso para me humilhar. A humilhação é toda sua, Madison. Virei-me para os colegas dela. Ela passou 7 anos envergonhada de suas origens. Envergonhada do nosso pai, que morreu de câncer trabalhando em 3 empregos para nos sustentar. Envergonhada de mim por escolher o trabalho honesto em vez do prestígio. Nem todo mundo consegue trabalhar com a cabeça, disparou Madison, repetindo o insulto anterior. Algumas pessoas simplesmente nasceram para o trabalho braçal. Robert Harrison chegou a estremecer com isso. Você tem razão, eu disse. E algumas pessoas são feitas para serem gratas, para terem caráter, para se lembrarem de suas origens. Você, Madison, não é nada disso. Saiam daqui, gritou Madison. Saiam da minha casa. Com prazer. Mas primeiro, apontei para o envelope de papel pardo. Talvez você queira dar uma olhada no que mais tem lá dentro, principalmente no documento com a inscrição ou aviso de rescisão de contrato. As palavras pairavam no ar como a lâmina de uma guilhotina prestes a cair. Madison rasgou o envelope de papel pardo com tanta força que os papéis se espalharam pela mesa. Robert Harrison pegou uma que caiu perto do seu prato, e sua expressão mudou de curiosidade para choque. Madison, disse-lhe lentamente. Você sabe o que é isto? Ela lia freneticamente, seu rosto passando por expressões de confusão, descrença e, finalmente, horror. Contrato exclusivo de manutenção de sistemas Vacda Turner Climate Solutions. Harrison & Associates, ela leu em fragmentos. Isso não pode ser. A empresa da sua irmã, disse Robert com cautela, é responsável pela manutenção de todos os sistemas de climatização do nosso prédio. Já faz 3 anos. É um contrato anual de $5 milhões. Os outros advogados agora passavam os documentos de mão em mão, murmurando em espanto. Página 3, eu disse, tentando ajudar. A cláusula de rescisão. Madison virou a página freneticamente. Aviso prévio de 30 dias. Cláusula de conflito de interesses. Que conflito de interesses? Aquele em que minha irmã me humilhou publicamente na frente dos próprios clientes que eu atendo. Eu disse, isso me parece um conflito bastante significativo. Você não pode. Você não faria isso. Eu posso e estou. A partir de segunda-feira, a Harrison & Associates tem 30 dias para encontrar um novo contratista de VAC. O rosto de Robert empalideceu. Senhorita Turner, certamente podemos conversar sobre isso. Não há nada a discutir. Madison deixou claro que eu não pertenço ao mundo dela. Estou simplesmente respeitando a vontade dela. Isto é chantagem, gritou Madison. Não, são negócios. Algo que você deveria entender, sendo um advogado tão bem-sucedido. Tia Carol se levantou. Madison, você também deve saber que, sem o apoio financeiro de Olivia, você ainda deve acolher cerca de $50 mil pelo seu último semestre. Madison cambaleou. O quê? O fundo só cobriu o semestre passado. Este pagamento final deveria ter sido feito no mês que vem, mas acho que Olivia já não aguenta mais pagar alguém que tem vergonha dela. Você não pode fazer isso.
A voz de Madison falhou. Minha carreira, minha reputação. Sua carreira foi construída com o meu dinheiro, sua reputação foi construída escondendo suas origens da classe trabalhadora. Peguei minha bolsa. Você queria fingir que eu não existo. Parabéns, Madison. Para você, eu não existo mais. Robert Harrison se levantou. Senhorita Turner Olivia, por favor, vamos discutir isso racionalmente. Mas eu já estava saindo, deixando Madison para encarar as ruínas do mundo que ela construiu sobre uma base de ingratidão e vergonha. Ainda me emociono ao lembrar desse momento. A traição da própria família dói de um jeito diferente, não é? Se você já precisou enfrentar um familiar que não valorizou seus sacrifícios, deixe um comentário abaixo. Quero ouvir sua história. E se você está achando isso útil, considere se inscrever e ativar as notificações. Você não vai querer perder o que acontece a seguir, porque a verdade está prestes a vir à tona da maneira mais inesperada. A sala explodiu no instante em que saí. Consegui ouvir o estrondo do hall de entrada enquanto vestia meu casaco. A voz estridente e desesperada de Madison. O tom grave de Robert Harrison tentando restabelecer a ordem. O caos de 12 advogados falando ao mesmo tempo. Então Robert apareceu na porta. Senhorita Turner Olivia, por favor, aguarde. Fiz uma pausa, com a mão na maçaneta da porta. Sua irmã está com dificuldade para processar essa informação, disse-lhe cautelosamente. Mas preciso entender uma coisa. Você realmente é dona da Turner Climate Solutions há 8 anos? A mesma empresa que faz a manutenção do prédio Hartley, do complexo Morrison e de todo o nosso escritório, além de cerca de outras 60 propriedades comerciais? Sim. Ele balançou a cabeça em espanto. Estamos tentando renovar seu contrato há meses. Meu gerente de instalações diz que vocês são os melhores do ramo. E, no entanto, minha irmã sente vergonha de mim. Madison é jovem, disse-lhe diplomaticamente. Jovem e aparentemente muito tola. Da sala de jantar, podíamos ouvir Madison gritando, ela não pode fazer isso. Tem que haver uma lei. Existe sim, disse Robert baixinho para mim. Direito contratual. E você está dentro dos seus direitos. Ele fez uma pausa. Embora eu espere que você reconsidere, não pelo bem de Madison, mas pelos outros 40 advogados que não tiveram nada a ver com isso. Você tem 30 dias para encontrar outro empreiteiro em dezembro. Você sabe o quão impossível isso será? Quase tão impossível quanto ficar sentada naquela sala enquanto minha irmã me chamava de vergonha. Ele assentiu lentamente. Entendo. Seja como for, o comportamento de Madison esta noite não passará despercebido na firma. Valorizamos o caráter, senhorita Turner, e sua irmã acabou de demonstrar o dela. Madison apareceu atrás dele, com um rímel escorrendo pelo rosto. Olivia, por favor, vamos conversar sobre isso. Agora você quer conversar? Depois de me expulsar? Não foi minha intenção. Eu só estava estressada. Você não imagina a pressão que estou sofrendo. A pressão de ter a faculdade de direito paga. A pressão de nunca ter que se preocupar com empréstimos estudantis. Essa pressão. Os outros convidados já estavam aglomerados no corredor, assistindo ao desenrolar desse drama familiar como se fosse uma peça de teatro ao vivo. Todo mundo comete erros, implorou Madison. Isso não foi um erro. Foram 7 anos em que você teve vergonha de mim, do papai, de onde viemos. Não tenho vergonha. Você tirou nossa foto da lareira. Você dizia para as pessoas que eu consertava ar-condicionado como se fosse algo vergonhoso. Você tentou me esconder na cozinha. Cada palavra a atingia como um golpe físico. Por favor, ela sussurrou. Você é tudo que me resta. Não, Madison. Eu era tudo que te restava, e você me descartou para obter a aprovação de pessoas que agora sabem exatamente que tipo de pessoa você é. Abri a porta, deixando entrar o ar frio de novembro. Feliz Dia de Ação de Graças, Madison. Aproveite para explicar para a Colia como você vai pagar esse último semestre. Mas eu não tinha terminado. Ainda não. Voltei-me para encarar a multidão reunida no saguão de Madison. Querem saber toda a verdade? Perguntei à sala. Deixem-me contar-lhes sobre as filhas de Daniel Turner.
Madison tentou interromper, mas Robert ergueu a mão, silenciando-a. Nosso pai era encanador, continuei. Trabalhou até a morte, literalmente, tentando nos dar uma vida melhor. Quando ele morreu, Madison estava no primeiro ano da Faculdade de Direito de Colômbia, afundada em dívidas, prestes a desistir. Olivia, não faça isso, implorou Madison. Meu pai me fez prometer que cuidaria dela. E eu cuidei. Vendi tudo o que tinha. Aceitei os trabalhos de climatização mais perigosos, prédios com amianto, fábricas de produtos químicos, lugares que pagavam adicional de periculosidade. Construí minha empresa do zero, trabalhando em projetos que outros empreiteiros não queriam fazer. Os advogados ficaram fascinados. Aquilo era melhor do que qualquer estudo de caso. Durante 7 anos, todos os meses, enviei $3.500 para um fundo educacional. Madison achava que era do seguro de vida do meu pai. Não havia seguro de vida. Eu apenas estava cumprindo minha promessa. Peguei meu celular e mostrei o aplicativo do banco. Aqui estão todas as transferências. Um total de $300.000. Faculdade de Direito, exame da OAB, depósito do apartamento, até a prestação do carro dela quando ela não conseguiu pagar. Madison deslizou pela parede e agora estava sentada no chão, soluçando. E como ela me retribuiu? Olhei para cada um deles. Ficando envergonhada de mim. Dizendo às pessoas que eu sou apenas um técnico de reparos. Tentando me esconder de vocês porque eu trabalho com as mãos. Tia Carol deu um passo à frente, segurando o outro documento. Tenho aqui um registro autenticado de cada pagamento, de cada sacrifício que Olivia fez. Ela trabalhava 18 horas por dia. Ela adiou a própria vida, os próprios sonhos, para financiar os de Madison. Por quê? Perguntou a esposa de Derek em voz baixa. Por que você faria tudo isso por alguém que te tratou dessa maneira? Porque a família deve significar algo, eu disse. Porque as promessas importam. Porque eu pensei que um dia Madison entenderia que o sucesso não se resume às letras depois do seu nome ou ao prestígio do seu trabalho. Tem a ver com caráter, integridade, lembrar de onde você veio. Robert Harrison pigarreou. Madison, isso é verdade? Tudo isso? Ela não conseguiu responder, apenas acenou com a cabeça em meio às lágrimas. Então você não apenas se envergonhou esta noite, disse-lhe friamente. Você nos mostrou que lhe falta o caráter básico que exigimos na Harrison & Associates. Madison ergueu a cabeça bruscamente. O quê? Sua avaliação de desempenho será no próximo mês. Essa demonstração de ingratidão, de preconceito de classe e de completa falta de integridade será registrada. O golpe fatal para sua carreira, desferido pela própria pessoa que ela tentava impressionar. O fundo fiduciário está encerrado a partir desta noite, anunciei. O contrato de ar-condicionado termina em 30 dias. E Madison, acabou. Não ligue. Não escreva. Não apareça no meu escritório. Tirei o último documento da minha bolsa, aquele que eu esperava nunca ter que usar. Este é um aviso de cessação de pensão alimentícia, eu disse, entregando-o a Madison. Autenticado legalmente, com testemunhas e com efeito imediato. As mãos de Madison tremiam enquanto ela lia. Você está mesmo me excluindo. Estou estabelecendo limites com alguém que nunca valorizou o que eu ofereci. Mas vou perder tudo. Meu apartamento, meu carro, tudo está vinculado a pagamentos do fundo fiduciário. Então você terá que fazer o que eu fiz. Trabalhar para isso. Robert Harrison pegou o documento, examinando-o com interesse profissional. Isto é irrefutável, murmurou. Sua irmã sabia exatamente o que estava fazendo. Claro que sim. Estou administrando uma empresa multimilionária há 8 anos. Não cheguei lá sendo a irmã boba que trabalha com as mãos. Madison se levantou com dificuldade. Por favor, Olivia. Me desculpe. Me desculpe muito, muito mesmo. Você não está arrependido do que fez. Você está arrependido de ter sido pego. Está arrependido de haver consequências. Isso não é verdade. Sério? Então me diga, Madison, quando você ia me agradecer? Quando você ia reconhecer que toda a sua carreira existe porque eu cumpri minha promessa ao papai?
Silêncio. Era o que eu pensava. Assinei o aviso de rescisão com um floreio. Está feito. O fundo fiduciário que pagou sua educação encerrado. O contrato de ar-condicionado que poderia ter sido uma conexão entre nós rescindido em 30 dias. Nosso relacionamento? Bem, você mesmo o encerrou esta noite. Você não pode simplesmente me abandonar. Não estou te abandonando. Estou fazendo o que deveria ter feito anos atrás, deixando você se sustentar por conta própria, sem se envergonhar dos ombros que te ajudaram a chegar até aqui. Um dos outros advogados sussurrou, isto é brutal. Não, corrigiu a tia Carol. Isto é justiça. Madison passou 7 anos a tirar o dinheiro da Olivia enquanto se envergonhava dela. Ela colheu o que plantou. Robert Harrison devolveu os documentos a Madison. Saiba que, sem a Turner Climate Solutions, nosso prédio provavelmente terá que fechar por pelo menos uma semana durante a transição. Isso representa milhões em horas faturáveis perdidas. O rosto de Madison ficou ainda mais pálido, se é que isso era possível. Esse não é mais o meu problema, eu disse, indo em direção à porta pela última vez. Boa sorte explicando isso aos sócios seniores, Madison. Tenho certeza de que eles entenderão perfeitamente porque você insultou e humilhou sua irmã, que por acaso era a fornecedora mais importante deles. As consequências imediatas foram rápidas e brutais. Antes mesmo de chegar ao meu carro, meu telefone vibrou com uma mensagem do meu diretor financeiro confirmando que o aviso de rescisão do contrato seria enviado na segunda-feira de manhã. Atrás de mim, eu podia ouvir o êxodo começando. Portas de carros batendo, motores ligando. O dia de ação de graças cuidadosamente planejado por Madison havia terminado. Olivia, espere. Robert Harrison correu atrás de mim, sua respiração visível no ar frio. Por favor, só um instante. Parei ao lado do meu Tesla. Sim, o técnico de ar-condicionado dirigia um Tesla Model S, outra coisa que Madison nunca se deu ao trabalho de notar. Isso afetará gravemente a carreira de Madison, disse ele. Eu sei. Ela deve $50.000 a Colia. Sem o seu apoio, ela terá que fazer empréstimos emergenciais com juros altíssimos. Sei que a empresa terá que reavaliar a situação dela. Esse tipo de problema de caráter, a interrupção das nossas operações. Isso é entre você e ela. Ele me observou por um instante. Você sabia que isso ia acontecer. Sabia que eu estaria aqui esta noite. Eu sorri levemente. Eu já suspeitava quando ela mencionou você especificamente. Eu presto serviços de climatização para você há 3 anos, Robert. Conheço sua agenda. Madison nunca fez a ligação porque nunca perguntou sobre o meu trabalho. Ela pode perder o emprego. Ela deveria ter pensado nisso antes de humilhar publicamente a pessoa que paga suas contas. Ele assentiu lentamente. Sinceramente, lamento que tenha chegado a este ponto. Seu pai estaria orgulhoso do que você construiu, Olivia, e envergonhado de como Madison a tratou. Obrigado. Mais uma coisa, aquele projeto do prédio Hartley. Gostaríamos de discutir isso diretamente com você, sem a participação da Madison. Entreguei-lhe meu cartão de visitas, o meu verdadeiro, com a CEO impresso claramente abaixo do meu nome. Ligue para o meu escritório na segunda-feira. Enquanto eu me afastava, vi Madison parada na porta de casa, iluminada pela luz da varanda, observando seu futuro desaparecer junto com as minhas luzes traseiras. Os outros convidados também estavam indo embora. O estacionamento esvaziava rapidamente. Seu importante jantar de networking havia se transformado em seu funeral profissional. Meu celular vibrou com uma mensagem da tia Carol. Seu pai estaria orgulhoso. Você cumpriu sua promessa por tempo suficiente. Era hora de deixar ir. Ela tinha razão. 7 anos de sacrifício, de ser diminuída e descartada, de financiar alguém que tinha vergonha de mim, finalmente acabou. Mas as verdadeiras consequências? Essas estavam apenas começando. A semana seguinte foi um turbilhão de consequências para Madison. Na manhã de segunda-feira, meu diretor financeiro entregou pessoalmente o aviso de rescisão de contrato a Harrison & Associates. Ao meio-dia, os sócios seniores estavam em reunião de emergência.
O sistema de climatização do prédio, cuja manutenção era feita exclusivamente pela minha empresa há 3 anos, precisaria de um novo contratado em pleno inverno. As outras grandes empresas ou já estavam comprometidas ou cobravam o triplo do preço pelo serviço emergencial. Na terça-feira, Madison foi chamada para uma reunião com os sócios. Robert Harrison me contou depois que nos reunimos para discutir o prédio Hartley que ela havia sido transferida da área de direito corporativo para revisão de documentos no subsolo, onde os associados do primeiro ano geralmente começavam. Ela chorou, ele disse simplesmente, e culpou você por arruinar a vida dela. E eu a lembrei de que ela mesma arruinou a própria vida no momento em que se esqueceu de suas origens. Na quarta-feira, o departamento financeiro da Faculdade de Direito de Collier entrou em contato com Madison a respeito do débito pendente de $50 mil. Sem o pagamento final do fundo fiduciário, ela tinha 48 horas para conseguir empréstimos emergenciais ou correria o risco de ter seu diploma retido. Na quinta-feira, a história já havia se espalhado pela comunidade jurídica. Madison Turner, a estrela em ascensão que humilhou publicamente sua irmã operária apenas para descobrir que a irmã era uma CEO milionária que a sustentava, tornou-se um exemplo a ser evitado em escritórios de advocacia por toda a cidade. Na sexta-feira, recebi um e-mail de Madison, 20 parágrafos de desculpas, justificativas e súplicas. Não respondi. Mas o verdadeiro golpe veio na segunda-feira seguinte. A Harrison & Associates anunciou que teria que fechar por 3 dias durante a transição do sistema de climatização. As horas faturáveis perdidas, o transtorno para o cliente, o caos total, tudo isso remontava ao jantar de ação de graças de Madison. Ela foi discretamente incentivada a explorar outras oportunidades. 3 semanas depois, ela aceitou um emprego em uma pequena empresa no Queens. Metade do salário, o dobro do trajeto para o trabalho. Seu apartamento de luxo havia desaparecido. O BMW que ela havia alugado foi devolvido. O guarda-roupa de grife provavelmente está sendo vendido online. Entretanto, meu negócio cresceu. O contrato com a construtora Hartley foi fechado, $50 milhões por 5 anos. Robert Harrison me deu uma recomendação excelente que resultou em mais 3 grandes contratos. Sua irmã me ligou, disse-me tia Carol enquanto tomávamos café, implorando para que eu intercedesse. E eu disse a ela a mesma coisa que seu pai teria dito: respeito se conquista, não se exige. E uma vez perdido, é quase impossível recuperá-lo. Madison aprendeu da maneira mais difícil que não se pode construir uma vida sobre os alicerces da ingratidão e da vergonha. Quanto mais alto se sobe olhando para os outros de cima, maior é a queda. As consequências na família foram igualmente rápidas. A notícia se espalhou por nossa família extensa como fogo em palha seca. Madison estava vivendo às custas do dinheiro de Olivia enquanto a tratava como lixo. Nossa mãe ligou da Flórida, onde se aposentou há 2 anos. Olivia, é verdade, tudo que Madison fez? Sim, mãe. E você pagou por toda a educação dela? Eu prometi ao papai. Ela ficou em silêncio por um longo momento. Estou indo para lá. Madison precisa ouvir algumas coisas de mim. Essa conversa, soube depois, foi lendária. Mamãe deu uma bronca daquelas na Madison por 2 horas seguidas sobre respeito, valores familiares e o significado de gratidão. Ela terminou dizendo que tinha vergonha de ter criado alguém tão ingrato. Nossos primos, que Madison sempre menosprezou por seus empregos comuns, foram particularmente insensíveis. Meu primo Tony, que tem uma empresa de encanamento como o nosso pai tinha, postou no Facebook: dinheiro não traz classe. Madison Turner é a prova de que você pode ter um diploma de direito e ainda assim não ter classe nenhuma. A publicação recebeu 300 curtidas de familiares e amigos. Madison tentou minimizar os danos, publicando sua própria versão dos fatos, alegando que eu a havia emboscado e arruinado sua carreira por ciúmes. Mas a tia Carol rapidamente desmentiu isso, publicando os comprovantes, literalmente capturas de tela dos pagamentos do fundo fiduciário, todos das minhas contas. O apoio mais surpreendente veio dos meus funcionários. Quando souberam o que aconteceu, eles se uniram para me apoiar. Meu capataz, Mike, um veterano de 60 anos que estava comigo desde o início, resumiu tudo perfeitamente: você deu $300 mil para aquela garota ingrata, e ela ficou com vergonha de você. Chefe, você vale 10 vezes mais que ela. Minha gerente de escritório, Sarah, foi menos diplomática: espero que ela goste de andar de metrô.
Aposto que ela é boa demais para isso também. Mas talvez a confirmação mais gratificante tenha vindo de uma fonte inesperada. 3 ex-colegas de Madison na Universidade Columbia entraram em contato comigo, buscando serviços de climatização para suas empresas. Um deles disse sem rodeios: qualquer pessoa que conseguisse construir o que você construiu enquanto sustentava uma irmã ingrata tem o tipo de caráter com quem queremos trabalhar. Enquanto isso, Madison era persona non grata nos eventos familiares. O Natal chegou e passou sem ela. Quando, mesmo assim, apareceu na festa de Ano Novo da tia Carol, o ambiente ficou em silêncio. As pessoas literalmente viraram as costas para ela. Ela foi embora depois de 10 minutos. Ela fez a sua escolha, disse a tia Carol. Ela escolheu o prestígio em vez da família. Agora não tem nenhum dos dois. A garota que tinha tanta vergonha de suas origens humildes havia se tornado a própria vergonha da família. 6 meses depois daquele dia de ação de graças, minha vida havia se transformado de maneiras que eu jamais imaginei. A Turner Climate Solutions conquistou 3 grandes contratos com hospitais. Em parte graças à recomendação de Robert Harrison, expandimos para 300 funcionários. Fui destaque na Business Weekly como o CEO operário que construiu um império, um título que ostentei com orgulho. Ouvi dizer que Madison estava passando por dificuldades em sua nova empresa no Queens. O salário mal dava para cobrir seus empréstimos estudantis, que agora estavam insuportáveis sem o meu apoio. Ela havia se mudado para um apartamento-estúdio em um prédio que, ironicamente, utilizava os serviços de ar-condicionado de um dos meus concorrentes. Eu me perguntava se ela pensava nisso toda vez que o ar-condicionado fazia barulho. Então, em maio, recebi um longo e-mail dela. Olivia. Passei 6 meses em terapia tentando entender por que me tornei alguém capaz de te tratar da maneira que te tratei. Resumindo, eu tinha tanto medo de ser visto como menos do que eu era que me tornei menos do que humano. Eu sei que você já ouviu isso antes, mas me desculpe. Não me arrependo de ter sido pego. Não me arrependo das consequências. Me desculpe pelos 7 anos em que peguei seu amor, seu dinheiro, seu sacrifício e não te dei nada em troca além de vergonha. Meu pai ficaria enojado de mim. Eu estou enojado de mim mesmo. Não estou pedindo perdão nem que você devolva o fundo fiduciário. Estou trabalhando em 2 empregos para pagar meus empréstimos e, sinceramente, é o que mereço. Estou aprendendo o que você já sabia, a dignidade no trabalho árduo, seja ele qual for. Não espero uma resposta. Só precisava que você soubesse que finalmente entendi o que joguei fora. Você não era apenas minha irmã ou minha benfeitora. Você era minha heroína. E eu estava cega demais por um orgulho falso para enxergar isso. Madison. Li 3 vezes. Depois respondi. Madison. Agradeço seu pedido de desculpas e sua reflexão. Fico feliz que esteja fazendo terapia. Se você realmente quer mudar, prove isso. Não para mim, mas para si mesmo. Trabalhe nos seus 2 empregos. Pague suas dívidas. Lembre-se da sensação de conquistar algo em vez de receber de graça. Talvez um dia, quando você realmente aprender a valorizar suas origens em vez de fugir delas, possamos tomar um café. Mas esse dia ainda não é hoje. Defina seus próprios limites. Conquiste seu próprio sucesso. Encontre seu próprio caminho. Foi isso que eu fiz. Olivia. Eu falei sério. O perdão talvez viesse algum dia, mas o respeito precisava ser conquistado. E Madison tinha um longo caminho a percorrer. Aquele dia de ação de graças mudou tudo. Aprendi que impor limites não é crueldade, é necessário. Que tolerar a falta de respeito de alguém, mesmo por amor, não beneficia ninguém. E que a promessa que fiz ao meu pai tinha prazo de validade, o momento em que sua outra filha se esquecesse de suas origens. Hoje, a Turner Climate Solutions é maior do que nunca. Empregamos 350 pessoas, muitas delas de origem humilde como a minha. Garanto que cada uma delas saiba que seu trabalho tem dignidade e valor. Pelo que sei, Madison ainda está naquele escritório no Queens, ainda pagando seus empréstimos, ainda aprendendo o que significa conquistar seu próprio espaço. Talvez ela consiga, talvez não, mas não é mais minha responsabilidade. A lição mais importante: nunca se envergonhe do trabalho honesto.
Nunca deixe ninguém fazer você se sentir inferior por trabalhar com as próprias mãos. E nunca, jamais se esqueça de suas origens. Porque esquecer suas raízes não te torna sofisticado, te torna vazio. E pessoas vazias acabam sucumbindo ao próprio vazio. Basta perguntar a Madison. Obrigada por ouvirem minha história. Estabelecer limites com a família nunca é fácil, mas às vezes é necessário para o nosso próprio bem-estar. Se você se identificou com isso, curta e inscreva-se. Seu apoio é fundamental. Quero ouvir a sua opinião. Você já precisou cortar relações com alguém que não valorizou seus sacrifícios? O que você teria feito no meu lugar? Deixe um comentário abaixo. E lembre-se, nunca se envergonhe do trabalho honesto. Não importa o que digam, seu valor não é determinado pelo seu cargo, mas pelo seu caráter.